dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do nosso podcast Rock Night. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente. É muito bacana a gente ter seguidor, mas assim, saibam que a gente também está super perdido, não sabemos para onde ir, então, né, arque com as consequências. Rock Night com Felipe Guedes da Luz, eu sou Cristiano Borges Franco. Como é que tá, meu parceiro Felipe? Tudo bem? Tudo certo, salve, salve, Cris. Mais uma, vamos. Vamos que vamos. E hoje a gente está com um grande amigo, um querido convidado. Eu sempre digo isso para todos, né? Eu sou muito sem vergonha, né? Super especial, o mais especial de todos. O grande professor C.K. Freitas. Como é que tá, professor? Tudo bem? Eu estou bem, felizmente, muito bem. Espero que todo mundo aí esteja muito bem também, gozando de saúde, né? E com saúde, estamos bem, né? Muito bom. Eu sou um sem vergonha, mas assim, é sincero, gente. Todos os nossos convidados são super especiais, senão não estariam aqui, né? É uma super curadoria que o Felipe faz, que eu faço também, apoio ele. E ele só busca gente assim, né? Gente, como é que tu falou outro dia? Vida inteligente, né? Que nem o Serginho Grossman fala, vida inteligente na madrugada. A gente tem vida inteligente aqui, só gente muito inteligente. Cara, o CK, eu fiquei assim, eu cheguei a cansar de ler o currículo desse homem, gente. É vasto. Eu nem vou falar muito aqui, porque assim, a gente ficaria uma hora aqui falando só do currículo do CK. Mas assim, o cara, e eu adoro gente que já é conhecida por essa profissão professor, né, cara? Só aí, para mim, já é um super motivo de orgulho, assim. E eu queria, pô, professor Cristiana, e o professor CK, ele é professor, ele dá aula em pós-MBAs, em MBAs aqui das universidades aqui da região, aqui do Rio Grande do Sul, e acho que também de fora, talvez ele conte para a gente um pouquinho agora também. Ele é um pesquisador, e ele é especialista em Disney. Alô, fãs da Disney, Mickey Mouse, Minnie Mouse. Vamos trocar ideia sobre a Disney, sim, impossível não falar disso também. E uma coisa, CK, que eu adorei aqui no teu currículo, porque eu sou sociólogo também, eu vi que tu é doutorando em sociologia digital. Pô, quero saber muito sobre isso aí, velho. Acho que tu vai ter que começar, vai ter que falar sobre isso. Mas antes de qualquer outra pergunta, eu quero saber, tu é do rock? Bom, eu vou começar dizendo o seguinte para vocês, ó. A minha vida é música. Assim, para mim, uma das principais coisas na vida de uma pessoa é música, tá? Eu sou do rock, bastante do rock, e eu cresci. O meu primeiro disco, olha, isso faz muito tempo, né? O meu primeiro disco foi o Shout It Loud do Kiss. Uau. Um vinil que eu guardo até hoje, e todo arrebentado, mas foi o primeiro. Eu ganhei de um primo meu. Eu sou de Brasília, sou nascido em Brasília, então para quem está me ouvindo aqui, que é do Sul, vai notar que eu tenho um sotaque meio diferente, né? Então a gente que nasce em Brasília é um ser híbrido, né? Então a gente tem sotaque variado e tal, não tem uma identidade porque a cidade se formou com pessoas do Brasil inteiro, né? Então eu sou do rock, inclusive em 94, nascendo com o Plano Real, eu abri uma loja de discos em Brasília. Eu já fui vendedor de discos e, à época, DVDs, né? Eu vendia vinil para DJ e tal. Então, era uma loja dedicada à música alternativa. Entre 95 e 2001, em Brasília, eu produzia e apresentei um programa dedicado à música eletrônica também. Então, catequizei muita gente lá. Já levei, produzi show, produzi festa. Então, tem um lado meu aí que não aparece muito. Aparece mais para os alunos em aula, que volta e meia eu tenho que dar pinceladas, né? Porque quando a gente está falando para outras pessoas sobre assuntos um tanto distantes ou carregados de teoria, né? Que geralmente a gente cita exemplos de fora, de grandes empresas, grandes marcas. Aí eu me vejo na obrigação de tangibilizar algumas coisas. Então, eu faço muito link com essas experiências que eu tive, seja como empreendedor, empresário, ou como
não sei se ainda chama assim radialista, né? Radialista, tu sabe? É um rótulo, né? Estranho, mas enfim. Tu foi DJ de Esse- festa? DJ. Também já produzi festa, já dei som em festa, bastante, assim. Entendeu? Eu já falei isso em outros programas, mas eu digo para o Felipe, e já, né, vou repetir aqui, eu só tô aqui nesse podcast porque meu sonho era ser radialista, velho. E aqui, eu faço um pouquinho disso, né, entrevisto as pessoas, só não coloco som. Um dia eu chego lá, né, vou colocar o som para rolar aqui, Love Night, né, para a galera ouvir. Você que está no seu carro agora dirigindo, na estrada, esse som é para você. Turma, mais um spoiler desse nosso super bate-papo aqui com o CK. Vocês viram o que ele, né, o tanto de coisa que ele fez. E a gente vai falar de Customer Experience também, CX, porque eu acho que essa é uma das especialidades dele. E olha que inusitado e que bacana. Eu quero que tu faça a conexão de tudo isso depois pra gente, CK. Ele tem um perfil no Instagram, galera. Por favor, sigam lá. @meme fala que eu te escuto. O cara ainda faz meme e fez uma palestra no BS Festival em 2019, 18, né? 2019. Foi antes da parada, foi 2019, né? Sobre memes, para explicar o mundo aí a partir dos memes. Cara, quanta coisa. Vamos começar falando disso aí. Parada essa do meme. O nome da palestra, até fazendo um paralelo, né, com este programa didático que ficou famoso no Brasil inteiro, né, Me Fala Que Eu Te Escuto, né, e aí o programa próprio é um meme, né, então aí eu puxei disso aí e dei o nome da palestra de Me Fala Que Eu Te Escuto. E o objetivo da palestra é justamente fazê-la totalmente com memes. Até hoje não conheço um paralelo de palestras que sejam tocadas dessa maneira, só com memes, mas falando de edutainment, porque puxando minha expertise de Disney, puxando a questão de experiência também do cliente, né, que eu uso muito isso na prática, com metodologia de aula também, tudo faz parte, né, tudo forma um contexto. Então, aí eu fui estudar sobre edutainment, que é educação mais entretenimento, e eu falei, puxa vida, que maneira melhor de estimular as pessoas a adquirirem conhecimento, de fazê-las aprender, de reter a atenção, do que o humor, né? Apesar dos memes não serem somente peças de humor, né? Mas elas são mais conhecidos justamente pelo caráter humorístico, né? De fazer as pessoas refletirem através de pegadas bem-humoradas. Que o humor, por si só, ele já tem a reserva do exagero, né? Então, para ele fazer efeito, o humor é exagerado. Ele precisa do exagero para chamar a atenção e fazer com que as pessoas olhem para aquilo e percebam, né? Mas que depois elas, de certa maneira, reflitam. Olha, isso tem a ver com o meu dia a dia, tem a ver com a minha profissão, né? Tem a ver com a minha rotina diária. E agora que a gente está nesse cenário recluso, né, de pandemia, ou de sindemia, né, como que eu não sei se vocês sabem, né, que agora tem uma variação, né, não é mais pandemia, é sindemia, porque o sindemia vem o sim vem de synergy, né, cara, que eles falam que pela Covid ela agredir mais pessoas que já sofram de outras doenças, né, e tem aquela coisa de comorbidade e tal. Então, essa sinergia com outras doenças que agravam as situações, né, a medicina ela trata como sinergia, né? E aí, quando isso adquire um aspecto pandêmico, né? Então, juntam-se os dois universos aí, vira uma sindemia, né? Eu li até isso numa matéria da BBC, aprendi isso, eu não sabia também, mas achei bem interessante. Então, e justamente falando em sinergia, né, me veio a ideia de pegar os memes e fazer o fio condutor e aí dar esse nome. E nasceu o perfil do Instagram, uma coisa descompromissada, mas por quê? Porque eu falei, puxa vida, o Instagram está ali, né? Eu vou montar o perfil da palestra e aí vou usar como repositório. Então, às vezes eu estou na internet e vejo um meme legal, pá, clipo lá. Entendeu? Então,
tá aí de bobeira, tá infeliz, tá triste com a vida, né? Tá meio frustrado, ou quer refletir sobre alguma coisa, vai lá no meme, fala que eu discuto, vai ter um meme que te agrada certamente, entendeu? Aí compartilha com os amigos, vai lá dar risada, refletir, é isso que a gente precisa, né? Tratar bem a mente e o corpo, de preferência com muito bom humor, para passar por isso que a gente está passando, sem grandes arranhões, né? Tu sabe que eu vou abrir minha culpa aqui. Que antes, né, quando eu estava conversando nos bastidores com o Cris, a gente falando, né, de ti e tal, aí eu, não, cara, tu vê, pô, você é o cara divertido, que sempre tá compartilhando meme. Aí eu Cris, é da página dele. Eu, quê? Eu não sabia que era a página. Não, cara, o cara sempre tá compartilhando meme, eu acho do caralho. Tipo, eu me divirto vendo tu compartilhando meme. Mas eu não sabia que era de ti. Eu adotei alguns limites, né? Porque o meme, ele tem uma característica, o nome do meme vem de gene, né? De são peças que mudam, ele sugere mutação, mas constante movimento, né? Tanto que isso nasceu do Richard Dawkins, que era um biólogo, né? Então, de estudos de DNA, ele foi o primeiro cara que citou a questão da memética, né? De você repetir, né? A replicação, né? Só que de maneira sempre diferente. Então, você pegar uma mesma peça e colocá-la em diferentes contextos, né? Com várias pegadas. E aí o meme, ele não precisa ser necessariamente uma peça de humor. Pode ser um meme dramático, pode ser uma situação muito séria, mas que aquilo seja replicada. Por exemplo, um meme que é muito famoso, eu fugiu agora o nome do policial, mas tem o slide da palestra, né? Que é um policial americano que ele ficou famoso com as pessoas sentadas no chão nos protestos nos Estados Unidos, e ele passou com spray de pimenta dando na cara das pessoas, né? Então esse policial, ele virou um meme. Então a imagem dele foi colada em uma série de situações em lugares diferentes do mundo, e ele lá com o spray de pimenta dele. Então ele era uma situação muito séria, mas que virou tantas outras situações que gerando sensações diferentes nas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo chama para uma reflexão, né? E por um aprendizado. O ano passado, um dos Rock Nights, infelizmente esse a gente não gravou, a gente queria explicar o mundo a partir dos memes, ou explicar o mundo naquele momento. Acho que era abril ou maio de 2020, e aí a gente fez essa provocação para os participantes, para cada um trazer os seus memes para explicar o mundo, né? Óbvio que veio muito meme sobre política, sobre o coronavírus e tudo mais. Sim. Mas foi divertidíssimo a gente poder falar sobre isso, né? E você, ouvinte, que está nos ouvindo no futuro, a gente está em março de 2021, num contexto ainda de pandemia. Muita gente em casa, né, fazendo distanciamento social, muita gente na rua trabalhando, garantindo serviços essenciais para essa galera que está em casa. E muita gente à toa, que não sabe o que fazer, andando por aí sem máscara, infelizmente. Mas bora lá, por que eu digo isso março de 2020? Porque março de 2021, desculpa, ocorreu um acidente que gerou muito meme, que foi o Evergreen, um navio que travou o canal de Suez. Eu adorei os memes daquele barco. E o melhor de tudo, né? O navio trancou o canal, e o navio é gigantesco, e tem lá uma... Como é que chama aquela grua, máquina? Uma grua? Não é uma grua. Um guindaste? Um guindaste, um tratorzinho, gente, com aquele braço, tentando empurrar aquele big navio para ele sair dali. Na verdade, ele não está tentando empurrar, ele está tentando cavocar, tirar a terra. Para tirar a terra. Isso. Mas a cena que ficou e que gerou milhares de memes foi ele com o braço estendido, uma retroescavadeira, né, tocando no navio como se tivesse aquele bracinho minúsculo tentando movimentar aquele troço gigantesco, né? E aí começa, né? O que é aquela coisinha minúscula, né? Tipo, uma legenda para o navio, meus boletos, né? Então, esse foi apenas um, né, de milhares de memes que veio essa semana por conta disso.
E aí Hoje, você tem 30 uma de série de março, variantes, né? Você tem isso, essas pegadas do cotidiano do cara que deve, aí tem gente que faz associação política, claro. né? Tem gente que faz, por exemplo, na minha página, no meu perfil pessoal, o @secafreitas, eu postei porque assim, nem todo meme eu posto no Meme Fala que eu discuto. Eu procuro colocar os memes mais divertidos e aqueles que são mais assim acessíveis, né? Porque tem, por exemplo, eu sou um cara até muito carente, por exemplo, eu tenho uns memes fantásticos hoje em dia, por exemplo, do Disney. Nesse contexto de pandemia, muita coisa está acontecendo por lá, e tem uns memes fantásticos, uns grupos que eu participo de americanos, assim, que a galera, nossa, produz cada material fantástico. Só que, assim, eu fico meio carente porque eu fico rindo sozinho, sabe? Às vezes eu tô trancado no quarto, eu tô rindo pra caramba, mas eu não vou replicar isso que ninguém vai entender, cara, entendeu? Então, deixa eu rir sozinho. Confesso que muitos eu não entendo, viu, CK? Exatamente, então. E aí, por exemplo, nesse caso da Evergreen, teve eu postei na minha página que era o quê? Um navio de Lego, o cara pegou uma poça d'água num terreno enlameado, botou o navio de Lego ali com um guindaste Lego e bateu a foto, entendeu? Tudo Lego. Só imagem, tudo de Lego, entendeu? Então, Lego on, né? Então, entendeu? Mas esse aí, ok, tá? Mas eu não ia... Tem coisas que eu não posto nada complexo. Por exemplo, meme político eu não posto, né? Enfim, por esse ambiente que a gente vive, né? Não permitir, né? Vocês ainda não estão preparados para essa conversa, né? Já diz o meme também. Né? Então, eu prefiro evitar as coisas para manter justamente a saúde mental, eu ia dizer, né? Proposta, né? Eu acho que é uma opção não fazer isso também, porque pô, o quanto de conflito gera e atrito, na verdade. Sim. O pessoal tem muito tempo, assim, o pessoal está com muito tempo disponível, porque comenta tudo, opina sobre tudo, briga com tudo, e política, Sim. então, nossa senhora, eu canso de coçar o dedinho para ir lá comentar post que eu não concordo, mas eu digo assim, não, eu não quero essa treta para o meu lado, né? Eu vou ficar na minha aqui, porque não vale a pena. Inclusive, tem uma tática muito boa disso aí, galera, assim, ó. Inclusive, quem está nos assistindo, assim, uma coisa que eu aprendi a fazer, também é uma ideia muito propagada pelo Dado, que vocês conhecem, né? Que é assim, ó. Tá, às vezes, por eu pesquisar sociologia digital, às vezes eu elejo o dia da treta. Então, nesse dia da treta, eu apronto treta na mídia social, justamente para observar comportamentos, tá? Então, mas é uma coisa proposital, os meus amigos já sabem disso. Então, se às vezes eu faço algum comentário mais ácido e tal, eu já falo, galera, dia da treta. Então, dia da treta, às vezes tem um post lá de um veículo mais enviesado, eu vou lá e boto um comentário assim, bem, né? A galera enlouquece, né? Mas é o dia da treta, isso é pesquisa, tá? Mas, assim, existe meme, por exemplo, justamente tocando nessa situação, o cara, tá aqui uma página em branco, né? Essa página em branco não vai ofender ninguém. Ou, né, aí todo mundo, mas eu não gosto de branco, né? Aí começa, entendeu? Então, tudo gera polêmica, as pessoas estão muito sensíveis, estão com menos paciência, natural, está todo mundo sofrendo, como a gente comentava, né, com essa reclusão, com toda a situação que nos limita, né? Então, todo mundo com pouca paciência mesmo. E se a gente não chega num ponto de certa maturidade e não está preparado, mas aí que vem a tática, é o seguinte, tu viu alguma coisa, ficou tentado, o cara postou alguma coisa, te deu raiva, você não gostou, aí tu pega e digita tudo que tu gostaria de digitar. Seu canalha, você tá errado, isso que você tá falando não tem nada a ver, isso é uma estupidez, lá. Aí digita tudo. Aí depois que digitou, você lê, e aí, deleta. Entendeu? Olha, cara, é a melhor coisa. É a melhor coisa. Porque você lê, você extravasa, e aí você deleta, não arruma problema com ninguém. E para isso, pelo menos o Facebook tem uma coisa muito boa, que é a soneca, né? Então, tem um monte de amigo meu na soneca, né? Entendi. Deixa a pessoa de molho lá. Isso aí, ó. Mas sabe que o Instagram também tem. Muito bom. Sabe que o Instagram também. O Instagram tem também. O Instagram tem, tá. É que no Facebook, como no Instagram eu mantenho um nível de salubridade melhor,
né? Então, o Facebook é meio, como diz o Dado também, citando ele novamente, ele chama de bar digital. Para mim, é um dos rótulos mais bacanas que já fizeram sobre o Facebook, que o Facebook é um bar digital. Então, no bar tu fala besteira, né, cara? Então, e aí as pessoas falam besteira, e umas pessoas se irritam, outras viram as costas e vão embora, outras ficam na sua bebericando, né? Tem de tudo. Né? Mas geralmente as polêmicas mais sérias, mais ácidas, mais polarizadas surgem no Facebook. E é ali, pô, tem gente que eu conheço de muito tempo, né, de longa data, mas que piraram, né, hoje em dia. Então, para não criar um clima pesado, tá, né, como dizem os pinguins de Madagascar, né, sorrio e acena, né. Então, aí eu soneca. Você é amigo de longa data do CK, mande um oi. Se ele não te responder, é porque ele foi silenciado. E só para contextualizar aqui, quem não pegou a referência, o Dado é o professor Dado Schneider, super palestrante, um dos mais famosos do Brasil, um querido também. A gente tem que trazer ele aqui, né, Felipe? Essa prática de xingar e apagar é parecida com a que eu faço no trânsito. Eu xingo pra caramba do trânsito, mas de vidro fechado, entendeu? Eu extravaso, eu só não mostro o dedo assim, né? Mas eu xingo de tudo que é nome. Mas aquilo faz o bem e eu não ofendi outra pessoa, né? Ela ouviu. Exatamente. É assim, ó, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Você alivia, extravasa. Né? E que bom é você poder extravasar sem machucar alguém, né, cara? Ele é quase aquele lance do, digamos assim, do descontar a raiva, por exemplo, num saco de pancadas. Né? Que vem do boxe. Vem do boxe ali, né? Tu tá muito irritado, cara, eu preciso soltar, descarregar aquela energia. Que tu vai lá e dá uns socos, né, no saco de pancada e tal, que é um pouco do carro ali, meu. Xinga Deus e o mundo, né? Mas ali dentro no teu guardadinho para ninguém. sem atingir de fato alguém, né? Sim, exato. Inclusive teve uma época que depois eu vi algumas empresas fazerem, uma época que eu costumava falar, pô, vocês têm que ter um saco de pancada desse num quartinho da empresa lá, entendeu? E aí, exatamente, você não vai xingar o chefe, cara, entendeu? Receber uma demanda torta, isso aí ideal para agência de publicidade, então, cara, assim, ó. Podia ter um saco de pancada dedicado a esse segmento, entendeu? Tu sabe que agora tô falando, eu lembrei, umas férias minhas, uma vez eu fui para a África do Sul. E aí tava na Cidade do Cabo, eu conheci um complexo lá que tem, e aí tinha um coworking lá dentro, né? Tem um espaço de trabalho muito bacana, assim, bem do lado de um shopping, enfim, um complexo bem bacana. E eles tinham, cara, um saco de pancadas, e eles tinham um outro negócio que me chamou muita atenção, que era uma esteira com uma mesinha. Se tu queria ficar digitando, escrevendo, sei lá, apoiando alguma coisa enquanto caminhava. Tu queria caminhar, mas, né, sem sair do lugar, e aquilo ali. E de do lado ficava o saco de pancadas. Agora eu lembro disso aí. Isso é coisa pra gente imperativa. Ou então pode servir como uma reflexão para o multitasking, isso aí da mesa e da esteira, né? A Universidade de Stanford já pesquisou isso e já mostrou que o excesso de multitasking te tira a produtividade, entendeu? Então, hoje em dia as pessoas querem, a gente fica nessa toxicidade digital, né? Com essa infodemia que a gente tem, querendo saber tudo, participar de tudo, e acaba não prestando atenção em muita coisa que deveria prestar, né? Então, ele tira o foco. Quer fazer tudo e não faz nada. Mas você trouxe esse exemplo aí, mas eu me lembrei de um exemplo positivo que remete a esse bar aí que o Felipe visitou, que é uma sala de aula para crianças. Geralmente crianças têm muita energia para gastar. E eu me recordo que a carteira era tipo assim, com uma bicicleta, que ela podia estar pedalando a bicicleta, né, gastando aquela energia, e eu tenho um pouco disso. Eu tenho, acho que como é que chama, síndrome da perna nervosa, né? Talvez isso seja um reflexo de ansiedade. Eu fico com a minha perna ali, né, mexendo o tempo todo. A minha esposa trabalha comigo, a gente tem um escritório também junto, e ela disse, pô, de novo com essa perna, sossega. E eu não sei, eu preciso ficar me chacoalhando o tempo todo, assim. Fico nervoso com as coisas. Velho, diga. Não, eu queria fazer um casamento, tentar entender agora, voltando mais ao nosso convidado.
professor, né, palestrante, o rock, a música, onde é que entra a Disney aí, né, a experiência toda, quem não, o pessoal vai estar nos ouvindo, né, mas no fundo lá tem umas luvinhas do Mickey, que eu tô de olho nelas lá. Tem, é. Cara, é assim, ó. Tá, só antes eu quero Ah, saber, tu é a tia Yara, velho? Nós não, estamos revelando. eu já não, né? Na verdade, né? Pá! Não, não chega tanto. Eu conheci a tia, a querida, há muitos anos. Eu nem sonhava em vir para o Sul, depois que vim, reencontrei. E é uma figura super tradicional do turismo, que merece todo o respeito. E já conduzi grupo dela também, já levei alguns grupos dela para lá. E enfim, uma pessoa muito querida, assim. Felizmente está conosco aí firme e forte. É uma das vitaminas do turismo, né? Uma das tias que sobrevivem aí, as famosas tias que surgiram aos bandos nos anos 90. Mas, cara, a Disney entrou na minha vida assim, em 1993, quando eu fui a primeira vez para lá, e a convite do meu ex-sogro, e fui conduzindo um grupo de turismo. Lá, ele me chamou. Tu quer experimentar para ver como é que é e tal? Falei, quero. Aí fui. E aí o bichinho me pegou lá. Te picou. A época, pela questão do turismo, pela magnitude, olha, isso em 93 não tinha tanta coisa assim, né? Se comparar o cenário hoje com 1993, realmente é bem diferente, né? Mas já naquela época era algo muito diferente, muito inusitado. E trabalhando como guia, né? Que, por sinal, abro um parênteses para dizer que é um trabalho que é igual o Giló, ou você ama ou você odeia, não tem meio termo, né? Então, lá, e o trabalho de guiamento de pessoas lá, de qualquer tipo de grupo, para aquele destino, né? Não apenas para Bay Lake, que é onde está a Disney, mas para a região de Orlando. Ali. Então, é um programa muito diferente, porque é um local diferente, né? Que tem muitos pontos de entretenimento. Você passa um ano lá e não conhece tudo, né? E, claro, tudo surgiu a partir do complexo do Walt Disney World, assim, emergiu, né? A partir dos anos 60 e tal, e depois com a entrega do primeiro parque, que foi o Magic Kingdom em 71. Mas em 93 eu fui e me apaixonei, cara, e continuei indo, ia 2, 3 vezes por ano. Sempre levando grupos. Sempre levando grupo e depois coordenando também a operação de turismo, né? Porque aí é quando você está por trás, cuidando para que a operação dos demais grupos funcione. Então, legal. Então, desde a programação de ônibus, horários, então, enfim, uma coordenação de projeto em modo turístico, vamos dizer assim. Sim. Né? Ali, real time, né? Então, acontecendo. E aí, com a prática, fui me especializando, né? Aí, já em 94, já abri minha loja, e também, como eu trabalhava só com disco importado, eu fazia encomenda na época, né? E eu tinha fornecedores da Europa e tinha dos Estados Unidos. Então, casualmente, um dos maiores distribuidores dos Estados Unidos estava na Flórida, né, em Coral Springs. Então, eu estava lá também, de vez em quando. Então, a coisa foi se misturando, né? E eu também, como empreendedor, estava lidando na administração, no marketing, no serviço aos meus clientes, né? Que isso me levou também, olha, as coisas foram se encaixando, né? Aí nisso, com o meu networking, aí eu comecei a ficar amigo das pessoas que geravam essa cena alternativa em Brasília, e aí conheci gente do rock, conheci gente da cena eletrônica, e surgiu a oportunidade de eu ter um programa de rádio, que não existia, dedicado à música eletrônica em Brasília. Então, eu me lembro de eu tocando Chemical Brothers em 1995 em Brasília, e eu pensava fazendo assim, ó,
O que é isso? Cara feia. Né? E hoje em dia, né? Eu me lembro, quando eu era menor, eu sempre tive essa coisa meio inusitada, né? Em 1981, quando saiu o Boy, do YouTube, né? Eu lembro de eu, numa festa de aniversário, quando eu tinha comprado o disco de vinil, era o Boy, do YouTube, e um disco que era do Roger Taylor, baterista do Queen. Comprei esses 2 discos numa loja. E aí, ia até o aniversário de uma amiga minha, eu levei os 2 discos. Cara, quando eu coloquei o disco do YouTube para tocar, que eu chamava de U2 na época, né? Aliás, todo mundo chamava, né? Todo mundo chamava. Né? E aí eu coloquei, assim, ó, foi quase que unânime a torcida de nariz das pessoas, entendeu? Aí, ano passado, ano retrasado, eu fiz até um post, eu falei, onde estarão os convidados daquela festa que torceram o nariz, né? Acho que foi quando teve o show do YouTube, uma turnê, né? Onde estarão essas pessoas? Estarão na arquibancada, na pista, né? Então, voltando à questão de como a Disney surgiu, então surgiu a coisa do programa, e aí as coisas se encaixaram. Eu tinha uma operação comercial, tinha uma operação de trabalho com turismo, e cada vez mais aquilo foi entrando na minha vida, e com o passar do tempo e com o amadurecimento, eu também comecei a prestar atenção no lado do backstage, né, cara? Então, assim, o que acontece os caras conseguirem esse resultado fantástico, né? E foi aí que eu comecei a tomar contato com a questão do treinamento, da cultura organizacional, da experiência do cliente, que, enfim, lá nos anos 90 não tinha esse rótulo de customer experience, tu tinha o marketing de serviços, né? Então, que foi quando eu comecei a dar aula sobre isso, não faz tanto tempo assim, mas quando eu comecei a estudar e trabalhar com isso, já no meu negócio, era o marketing de serviços, não era o customer experience, né? E que hoje em dia já não é nem mais customer experience no sentido mais completo, né? E o pessoal já está chamando de business experience, né? Por quê? Porque o customer experience, ele é o customer de cliente, né? Consumidor, né? Então, aí o pessoal fala, mas não existe o serviço ao cliente maravilhoso se você não tiver uma cultura forte, que é uma coisa que acontece, por exemplo, na Disney, né? Cultura muito forte, legado do Walt, que é muito presente, e você tem uma cultura, os processos muito arraigados nessas chaves que te levam à excelência, né? Então, o que era experiência até então? Era chamado de Employee Experience, né? Ou seja, o EX, né? E aí tinha o EX e tinha o CX. Aí alguém pegou isso aí e falou, vamos fazer mais um guarda-chuva, e virou o BX, que é o Business Experience, né? Que é um conceito que está emergindo aí, né? Então, daqui a pouco vai começar a pipocar coisa sobre BX aí. Espero que continue assim, porque a gente precisa ter uma visão mais abrangente mesmo. Então, e faz muito sentido, eu concordo. Porque aí você abrange todos os setores responsáveis, né? Até hoje eu vi um post muito bacana de um cara da Starts que corroborou muito o que eu sempre falei a respeito de marca, que assim, você enxerga a marca, você não enxerga se é a filial de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Caxias, você enxerga a marca. Então, eu vou comprar da marca tal, eu comprei na marca tal. Ou então, os setores daquela empresa, não é? Exatamente. Então, mas é a filial tal. Outro dia eu comprei num mercado aqui, famoso aqui de Porto Alegre, que eu não posso falar o nome, porque senão as velhinhas me matam, mas aí eu comprei e fui se trocar e tal. Mas o senhor comprou naquele outro mercado que é nosso também, mas é o outro. Mas aí o senhor tem que trocar no outro. Tá, né? Tudo bem. Que isso é uma coisa que eu também fui aprendendo com o tempo, a não fazer barraco, né? Porque você tem que saber até onde reclamar e como reclamar, né? Que aí entram níveis, tecidos de maturidade, né, cara, que tu vai adquirindo ao pesquisar, ao estudar sobre o tema, né? Então, para isso até a ciência tem uma categorização que é o cliente disfuncional, aquele cara que pira na batatinha e compromete todo o entorno dele, né? Não é só a vida dele, a vida do cara que ele está reclamando, que não tem nada a ver com aquilo diretamente, mas de toda a produtividade ao redor, outros clientes, enfim, esse é o cara, o disfuncional, louco, né?
que ele pira na batatinha e acaba com o dia dele e de todo mundo que está ao redor e não resolve o problema, né? Geralmente não resolve o problema, né? Então, acontece esse tipo de situação, né? Então, o BX ele veio para dar esse guarda-chuva aí e acho importante. Então, quando você tem a marca que é a referência, você precisa respeitar essa marca. Então, todo mundo está envolvido, contabilidade, marketing, a galera da entrega, da logística, Sim. todo mundo está envolvido. Então, é muito importante isso. Porque acaba que a empresa se setoriza tanto que acaba cuidando daquela área. Ah, porque eu sou comercial, ah, porque eu sou marketing, ah, porque eu sou jurídico. E não entende que ela é a empresa, na verdade. Tá. E o cliente do lado de fora enxerga a empresa, não enxerga o setor tal, o setor XYZ. Uhum. Muito boa essa análise aí. Ontem mesmo eu estava em casa, minha guria estava vendo uma palestra, acho que do Piangers, e aí ele faz uma citação, mas acho que ele estava meio que falando sobre propósito e tal, e aí ele conta a historinha do cara da faxina, e pergunto para ele o que ele faz. Não, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Porque o propósito da empresa... Faxineiro da NASA. Exato, faxineiro da NASA, porque né, todo mundo entende o propósito da empresa e da marca, né? Qual é o propósito da empresa. Então, não, eu não estou aqui para fazer a faxina para limpar o setor. Não. É o objetivo de todo mundo. Você, cara, e nessa lógica aí de levar grupos para Disney, de aprender mais sobre CX ou BX agora, quantas viagens tu já tem? Tu contabiliza isso, meu? Porque tu faz isso ainda, né? Eu sei que agora em tempos de pandemia isso parou, mas você tem contabilizado aí? Quantas viagens você já fez para lá? Assim, se eu for computar estando lá e entrada e saída, aí já foram muitas, assim de tu estar já lá, por exemplo, na região, e foi mais de uma vez, por exemplo, no Magic Kingdom. Então, aí já foi para lá de 100, né, cara? Então, mas assim, de viagem saindo do Brasil, viagem mesmo, acho que um pouco mais de 40, assim. É um bom número, né? Saindo diretamente para o destino, né? Não umas 44, 45, uma coisa assim. E como é que entra aí a questão de tu te tornar professor, fazer o doutorado aí? Pois é, cara, assim, quando eu fazia graduação, né, eu sempre tive um perfil meio mediador, né? Então, era um cara que estava sempre apaziguando situações, né, participando bem das negociações, e sempre expressei muito bem. Aí um belo dia, aí o pessoal tinha umas 2 ou 3 pessoas chegaram para mim, colegas, e falavam: "Pá, tu vai ser professor ainda." A graduação em que é? Sabe que em administração com ênfase em marketing. E aí, cara, em 2000 eu já fazia alguns treinamentos nas empresas que eu trabalhava, né? Fazia treinamento para equipe comercial, que quando eu estava responsável pelo marketing e tal, então acaba internamente, né? Fazendo alguns treinamentos com equipes internas, né? De acordo com, vai lançar um produto, tem que preparar, né? Fazer toda aquela função, como dizem os gaúchos. E aí, em 2012, surgiu uma oportunidade de um curso de especialização, né? Na área de marketing de serviço. Um professor amigo meu me convidou para ministrar esse curso, e aí falou: "Pá, tu tem que construir a ementa, tudo bem para ti?" Eu falei: "Legal." Nunca tinha feito uma ementa na vida, né? Mas aí fui estudar e tal, e confeccionei uma ementa, e aí isso foi na Unicinos na época, né? E aí dei as aulas, e os cursos foram super legais, assim, e desde aí o bichinho picou de novo, né, cara? Eu sou apaixonado por educação, acho que sem educação a gente não faz nada mesmo, nada construtivo, né? Então, educação é fundamental,
E é um tema que a gente precisa sempre valorizar e conversar e construir em torno dele, né? Só que a educação em todos os níveis, porque eu vejo que a gente tem uma geração, e aí eu acho que a importância da educação executiva, que é onde eu tenho a maior parte da experiência, em tu ver como é importante as pessoas, nesse nível profissional, precisarem de conhecimento, não apenas aquele conhecimento ferramental, né? Mas o conhecimento, habilidades humanas que têm se comprovado cada vez mais necessárias, né? Que até a minha primeira palestra que eu dei no primeiro BS Festival em 2017, né? Foi justamente falando disso, né? Que era sobre Customer Experience, mas falando que o digital é o digital e as pessoas continuam pessoas. O que eu quis dizer com isso? Que a gente atingiu um nível de desenvolvimento tecnológico muito grande e, enquanto pessoas, sociedade e relacional, a gente não conseguiu aproximar ainda desse nível de tecnologia que a gente tem. Hoje a gente tem muitas ferramentas e muitas situações, se vocês pararem para analisar, parem e reflitam, assim, a grande maioria dos problemas que a gente tem hoje, se a gente parar para refletir, está justamente nesse descompasso, cara. Entendeu? Então, naquele modo mais superficial, são as pessoas que falam, o Google isso, o Facebook aquilo, o Instagram aquilo outro. É culpa do WhatsApp que o fulano lá está aparecendo. A culpa não é do WhatsApp, amigo. Entendeu? Isso aí, a culpa é das pessoas, é do comportamento social das pessoas. Tá? Então, o nosso nível de maturidade está muito abaixo do nível de maturidade tecnológica. Tá? E isso aí dá muito pano para manga. E como as pessoas precisam parar para enxergar isso e conversarem de maneira muito aberta a respeito disso, sabe? Porque eu acho que é um ponto que pode nos fazer crescer muito, evoluir bastante positivamente. Assim. A gente encurtar esse descompasso entre o humano e o E tecnológico. como é que a gente encurta? Eu estou tentando pensar sobre isso. Como é que a gente encurta esse espaço, a gente diminui esse distanciamento, CK? Eu acho que o primeiro passo é a gente estar aberto a escutar opiniões diferentes. Porque se você pararem para pensar, antes da internet comercial, da chamada internet 2.0, ali no início dos anos 2000, a gente vivia basicamente offline, tá? Sim. Tá? Vamos dizer assim, offline. Então, o que a gente tinha? A gente tinha as nossas redes sociais, né? E nessas redes sociais a gente interagia. Tinha problemas, e às vezes quando interagia com outras pessoas de outras redes sociais offline, a gente tinha problema, mas era obrigado a conversar, ou eu não sentia efeitos tão rápidos e distorcidos como a gente tem hoje no cenário escalado da internet, né? Porque hoje tu digita assim, o quadro é branco e eu não gosto, né? Isso aí você posta numa rede. Aí vai surgir a pessoa que vai fazer um comentário negativo e outra que vai compartilhar ou vai dizer, olha, o CK falou que o quadro é branco, ele não gosta, mas qual o problema dele não gostar? Ele está sendo preconceituoso com o quadro branco, sabe? E aí isso se constrói, se tira aquilo de um contexto, vira uma narrativa e as pessoas passam a confiar nessas narrativas. Então, o que a gente precisa primeiro é educar as pessoas num ponto que eu considero fundamental, que é pensamento crítico, cara. A gente desenvolver pensamento crítico nas pessoas. Assim. Ajudar, intermediar processos de desenvolvimento de pensamento crítico, que é o quê? Você, na medida do possível, se isentar da situação, que é o que a gente, enquanto pesquisador, precisa fazer para tirar um pouco do viés, né, da pesquisa, porque se você quiser, seja ela quanti ou quali, se você quiser que o resultado dê o que você pretende que dê, você consegue, né? Mas para o estudo ter validade e ser benéfico para a sociedade como um todo, o ideal é que você se isente ao máximo do processo para deixar os resultados falarem por si só.
Esse é um grande debate também que se tem nas ciências sociais, né? Existe neutralidade na ciência, né? Eu não sei porque eu estou dentro do programa, não sei se eu falo disso, não, tô brincando. Mas assim, é um tema, mas é um tema importante de ser discutido. Eu acho que, inclusive, aí eu falo como acadêmico, e não tenho problema em dizer isso, que não é privilégio de uma área, de uma ciência ou outra, mas há um grande encastelamento acadêmico, né, cara? Eu acho que esse encastelamento também é uma coisa que limita o diálogo, limita a compreensão, né? E limita a percepção de qualidade real que a ciência pode prover para as pessoas, né? Seja ela uma ciência dura, matemática, ou da TI, ou uma ciência soft skills, né? Como as ciências humanas, as ciências sociais aplicadas, no caso da administração, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu pesquiso também economia colaborativa, né, cara? Quando no meu mestrado, a minha dissertação foi sobre consumo colaborativo, né, estudando justamente o fenômeno do nascimento dessa economia que foi lá nos Estados Unidos, né, quando estourou a bolha lá, imobiliária em 2008, né. Uhum. Então, aí você percebe como as coisas têm acontecido, e aí esse descompasso vai ficando cada vez mais evidente, né, na questão das plataformas, o pessoal, o Uber, né? Uber virou verbo, né? E eu acho que esse é um grande mérito, né? O presidente da FedEx, em um certo momento, ele falou isso. A sua marca, tu pode dizer que ela é uma marca referência quando ela virar verbo. Então, né? O caso do Google, né? Você fala, isso aí é Disney Way, né? Você conseguiu atingir um nível de performance que é o Disney Way. Então, você ser referência nesse ponto. Na hora que virar verbo, atingir o ponto de referência. Né? Então, aí o Uber, né? Você fala, o fulano uberizou tal coisa. Né? Durante um tempo foi. Só que aí, assim, tem a pegada colaborativa no início, que foi muito importante o papel da marca Uber, né? Assim como da Airbnb, mas que depois, por questões da própria gestão organizacional dele, a coisa foi se mudando, posturas um tanto controversas das lideranças e a própria condução e o crescimento dessa marca foi tirando um pouco, distorcendo um pouco, tanto que ela saiu do contexto de marca de economia colaborativa e entrou num contexto de economia sob demanda, né? Então, e aí já não está mais enquadrado nesse contexto colaborativo, assim, do jeito que era, né, lá no início. Então, isso também foi me levando para sociologia digital, né, que é que hoje eu estou fazendo o doutorado em ciências sociais para estudar esse fenômeno da sociologia digital, mais ligado a um coletivo que eu faço parte, né, tendo esse estudo desse coletivo orgânico que surgiu ancorado em plataformas digitais, né? Então, esse mais ou menos foi o meu caminho acadêmico, entendeu? Você, cá, e daí tu traz essa lógica do pensamento crítico como uma possibilidade de encurtamento das distâncias entre tecnologia e o ser humano. No entanto, né, o ano passado, acho que foi que lançou o filme Dilema das Redes, a gente viu o quanto o algoritmo também nos direciona para a tomada de decisão. Então, tem de um lado a gente ter esse pensamento crítico, entender isso aí também, mas também tem um trabalho das empresas em serem mais leais, talvez, não sei se essa é a palavra ideal, para com seus usuários, para que ela não direcione tanto, não é verdade? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que as empresas, elas têm um papel muito importante. Eu acho que a questão ética, ela é fundamental, né? Como fio condutor dessa boa convivência, né? Dessa boa relação humano-tecnologia, né? A gente tem questões éticas hoje envolvendo a tecnologia no setor médico. Agora, nesse contexto de pandemia, a gente está vendo um acirramento de uns buscando quebra de patente de vacina, outros querendo preservar, mas a gente tem uma situação social urgente, né? Então, eu acho que a questão ética está sempre presente e
a responsabilidade das lideranças é muito grande nesse sentido, né? A postura das lideranças é muito importante em você conduzir corretamente o tratamento, a exposição dos dados das pessoas. Como você vai tratar a informação que está disponível, e alguns têm consciência disso, né? Eu, por exemplo, sou um, imagino que vocês também tenham consciência de que a nossa privacidade no more, né, cara? Já era, né? Então, Exato. mas tem pessoas que não têm essa consciência ainda. Então, haja vista a quantidade de fraudes que a gente tem na internet, né? Mas o comportamento das lideranças é fundamental, assim, no sentido de alimentar positivamente a cultura das suas empresas para que não sejam predatórias, né, no mercado consumidor. Agora, o pensamento crítico, eu continuo batendo nessa tecla, ele ajuda muito a pessoa não adentrar um terreno, ou evitar, pelo menos, ou pensar duas vezes, não adentrar um terreno que possa colocá-lo em risco ou não seja necessário, sabe? Assim, você te ajuda no processo de tomada de decisão de devo fazer isso? Devo postar isso? Devo fornecer tal informação para esse site que eu não sei se ele é adequado? Né? Quem sabe eu investigo um pouco mais antes de fornecer meus dados para essa página. Sabe? Então, é nesse ponto aí que eu acho que muita coisa pode ser evitada. Porque é complicado você ler todo aquele... Quando eu pergunto se você concorda com os termos, na verdade, ali falta um CX bom também ali, né, para facilitar a vida desse cliente, desse usuário, Sim. porque aquele trem é feito para você não ler e você entregar de mão beijada os seus dados. E um outro tema que também está na polêmica, que eu acho que é uma tecnologia, aqui para nós ainda não chegou, não com força, como na China principalmente, que é o lance da reconhecimento facial, na verdade, que aí também você não tem como fugir, né? A sua imagem, os seus dados estão sendo lidos o tempo todo. E aí vai sair também um documentário, estreia segunda-feira no Netflix também, no dia... Segunda vai ser que dia? Dia 5 de abril? 5 de abril de 2021, Code Bias, que é sobre o viés também dos algoritmos, depois que tem uma pesquisadora que descobriu falhas nessa tecnologia de reconhecimento facial, né? Então, o quanto também esses dados podem ser utilizados para o mal. Inclusive a Walt Disney World começou a testar essa semana reconhecimento facial. Né? Isso já, obviamente, já está gerando uma grande polêmica, né? Porque, inclusive, já gerou meme também, né? Reconhecimento facial de máscara, né? Né? Então, aí já entra o outro para discutir, não, mas você tira a máscara por uns segundos, né? Para fazer o reconhecimento, né? E aí, mas é polêmico, né? E aí vem a questão justamente da responsabilidade das marcas, né? Da responsabilidade ética, porque se, por exemplo, lá falando do Complexo, eles têm uma ferramenta já de muitos anos, que foi lançada há muitos anos, que é uma pulseira chamada Magic Band, tá? Que aqui no Brasil a gente pode comparar de uma maneira muito grotesca àqueles cartões de consumo que você tinha nos resorts, tá? Sim. É uma pulseira que tem uma tecnologia RFID nela, né, que por ali você tem o teu acesso, você pode sincronizar meio de pagamento nela e você utiliza ela por aproximação na entrada do parque, das atrações, você programa jantar, então você faz tudo por ali, abre a porta do teu quarto no complexo, se você estiver hospedado lá dentro. E isso aí, se você parar para pensar numa situação pré-pandemia, onde você tinha uma frequência média diária naquele parque, pegando média em uma dependência de 50 mil pessoas, então você imagina a montanha de dados que você tem. Então, mas como eles utilizam isso lá, é que vai fazer a diferença, inclusive na percepção do serviço, né, de quem frequenta. Claro. E, felizmente, até hoje tem sido usado de maneira benéfica, tanto é que eles têm uma taxa de retorno gigantesca, né? As pessoas vão e querem mais, né? Querem repetir. Então,
você dá um tratamento para a informação em torno do teu universo para beneficiar o teu serviço. E com isso gerar uma estima maior de marca. Esse é o ponto ideal de você utilizar os dados das pessoas. Mas quando a gente fala de uma plataforma aberta, como, por exemplo, vamos pegar o caso do Facebook, que é o maior de todos, né? Uma coisa que a minha querida professora Marta fala: você já leu o contrato do Facebook? Já leu o contrato do Instagram? Aí ninguém leu, cara, ninguém leu. Até eu que falo para as pessoas lerem, nunca eu li inteiro, entendeu? É o famoso termos e condições, aquele da OK. Exatamente. Ninguém vai parar a ler aqui, né? Aí tem lá milhões de páginas. O cara tá louco para entrar, né? Tô louco para entrar na festinha, né? E eu vou ficar lá lendo o cardápio da boate. Não tô afim, cara. Eu quero ir dançar, meu. Entendeu? E aí dança mesmo, muitas vezes, porque depois eu falo, pô, eu tinha meu negócio lá na ferramenta, os caras mudaram a política e tiraram minhas funcionalidades. Né? Por quê? Então, é importante ter uma noção de que o que acontece nessas plataformas abertas é de controle delas, não é do teu controle. Né? Então, essa noção é importante. E aí, com isso, às vezes a gente pode começar a botar o pé no freio. Até que ponto eu vou me expor? Entendeu? Então, isso já é você pensar criticamente. Essa semana eu tinha recebido esses videozinhos que rola de WhatsApp, e aí da pessoa mostrando assim, aqui ó, no Facebook, olha tudo que o Facebook tem de ti, não sei o que, daí tu clica aqui para desabilitar uma coisa lá. E eu, cara, curioso, peguei o vídeo e fui no celular, né? E aí tava, aparecia assim um monte de coisa que eu fiquei olhando assim, isso aqui eu não lembro de conectar via Facebook. E tipo assim, sei lá, agora não me lembro exatamente na cabeça. E o cara, que loucura. Aí a pessoa no vídeo ensina a tu desabilitar. É o que eu pude perceber. Que depois ali, várias coisas ele meio que deslogou, porque eu tava logado via Facebook. E aí, eu fui acessar de novo, botei para logar via Facebook. Ele pede já a tua confirmação, Felipe, é tu mesmo, é aqui. E aí apareceu uma nova janela pedindo mais uma confirmação. E aí, tipo, queria um OK ou pular. E o cara, é o bagulho que eu desabilitei. Que até então tava no automático. Isso aí. Mas assim, ó, Felipe, isso é uma questão, né, desses dados de redes sociais, de aplicativos. Agora, o tanto de dado que tem dentro do celular, de componentes do celular que estão coletando teus dados e a gente não sabe. Eu vi que isso é uma pesquisa esses dias, eu vi um post, acho que da Marta Gabriel, que ela mostra ali uma pesquisa das redes sociais, ou, né, as plataformas que mais pegam dados da pessoa. E aí, se eu não me engano, acho que no Facebook era tipo, o maior deles, era tipo 75% dos teus dados ele pega. E aí tinha uma escala ali de vários. Cara, era, tipo, tinha uns, sei lá, uns 20 empresas ali, uns 15 eu tenho conta. Eu, tá bom. Né? O importante é você estar consciente de que você está exposto. O primeiro ponto é esse. E aí, a partir dessa consciência, falar, cara, eu tenho que me policiar, vou tentar me policiar em tais coisas, e outras não tenho o que fazer, ou então eu saio da plataforma, tá? Porque, o Facebook, ele coleta os dados. Tem como tu fazer filtro? Tem. Mas, sabe, no todo, você não tem como evitar. Porque você tem que entender o seguinte, o cara está te oferecendo o acesso. Você não paga nada por ele. Você paga com o quê? Paga com teus dados, que vão ser fornecidos para os parceiros de negócio dele, que é de onde vem a rentabilidade da plataforma. Entendeu? Então, a gente não pode passar pano aí ou tapar o sol com a peneira aí. Tem que estar consciente disso. Mas tu trouxe uma questão que é bem interessante, né? E aí poucos hoje estão fazendo um trabalho bacana de experiência através do uso dos dados, né? Que, beleza, eu estou pegando teus dados, como que eu faço um trabalho, né, um serviço decente com esses dados para ofereço para o CK? São poucos, né? Parece que está aquela coisa ainda, uma chuva de fazendo uma experiência mais específica, assim, né? Sim. Posso dar uma espetada? Posso? Deve. De leve. Tá? Eu costumo dizer assim, todo cara de TI tinha que fazer marketing.
tá? Todo cara de tecnologia tinha que estudar marketing, tá? Mas o bom marketing, não é o marketing CIF, tá? Esse rótulo que eu passei a dar para a galera falcatrua que infelizmente queimou o filme da categoria, né? Que luta há anos aí, firmemente, para ter o nome limpo na praça. Como é que é marketing? Marketing CIF. Para quem é fã de CIF. Star Wars, vai saber o que eu estou falando, entendeu? É o marketing CIF, galera. Entendeu? É o cara do Palpatine lá, entendeu? O cara faz o marketing pegadinha, né, cara? E esse é o marketing CIF, cara. Então, tem que sair do marketing CIF, né, cara? Então, mas, felizmente, hoje, com a abertura e um certo caminho de descentralização que essa tecnologia, que a internet comercial está nos dando, né, a gente vê grandes marcas que eram todas poderosas do mercado, essas marcas estão sendo pulverizadas à medida que os seus produtos estão sendo igualados, os canais de distribuição se multiplicam, né? O bypass da logística de empresas tipo Mercado Livre no Brasil, olha o serviço que os caras estão botando na praça, muito bom, né? O Amazon Prime, lá com as entregas relâmpago, com frete grátis, sabe? Então, tudo isso bypassa muito intermediário, né? O que a Dell fez lá atrás também, com os equipamentos de informática, né? Então, boas iniciativas em prol do consumidor, e esses consumidores, eles devolvem isso para essas marcas. Então, é legal quando o cara faz o bom marketing. É aquela coisa, faz bem fazer o bem, isso é para as marcas também. Entendeu? E hoje em dia está muito bom de você mostrar que você está fazendo direito, porque o mercado vai te positivar. Tu vai entrar no cadastro positivo dos consumidores, assim, sabe? Então, algumas marcas e alguns novos empreendedores felizmente, eles já começam com esse bom princípio. Então, por isso que muitos dão certo, né? Perfeito. Então, passam a fazer boas entregas, né, cara? CK, tu consegue pensar o cenário da internet em 10 anos? Ou é muito? 5 anos? O que é Cara, mais? eu acho que o cenário da internet, ele Não, tem... calma aí. Primeiro só diz, consegue Tá. 10 anos? É tranquilo? 10 anos? Acho que sim. É engraçado quando a gente está falando 2030, eu sei onde é que tu quer chegar, Cris, mas é engraçado, porque talvez para complementar a Nada como a pergunta... intimidade, eu sei onde você quer chegar, Cris. Coisa séria. Para, amor. A intimidade é um problema mesmo. Parece que a gente está há anos fazendo esse podcast, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que antes o CK trouxe aquele olhar de que tem uma diferença, uma disparidade, onde a tecnologia e as pessoas, né? E aí, nessa pergunta, esses 10 anos vai fazer o quê, né? Se vai distanciar ou se vai aumentar. Exato. Mas assim, eu quero deixar essa última reflexão para o CK, e daí eu já vou pedir para ti se despedir da galera, CK também, e agradecer mais uma vez a tua participação aqui com a gente. Muito legal, aprender um tanto de coisa que a gente aprendeu hoje contigo, e a variedade de assuntos, mas que todos eles se conectam muito bem, né? A gente falou da tua vida aqui, ou pelo menos de uma pequena parcela dela, ou de uma grande parcela dela. A parte que pode ser mostrada assim, né? Se mostrado, o que pode mostrar, né? rn.conversas lá no Instagram, sigam a gente, no Spotify também procure por rn.conversas ou Rock Night Conversas, e aí você encontra todos os podcasts. A gente já está chegando a quase 40 conversas, é isso mesmo, Felipe? Não é isso mesmo. Quantas conversas nós já temos? Nós vamos estar chegando vamos chegar a 30, acho que esse vai ser o episódio número 30, ou 31. Esse é o 30. Eu que estou muito adiantado aqui, porque a gente está gravando bastante. CK, 10 anos, qual é o cenário? O CK vai estar levando a galera para Disney, esses distanciamentos diminuíram. Como é que se enxerga 2031? Olha, cara, o que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, uma resposta que quando a gente estuda estratégia, a gente aprende. A primeira resposta, quando a gente pergunta alguma coisa categórica, assim, a primeira coisa que tu parte é assim, depende. Depende, cara. Então, assim, depende do quê? Depende de fatores econômicos e sociais que a gente vai estar enfrentando, tá? Eu não vou nem colocar os fatores tecnológicos, porque essa é uma pesquisa que não para, é um caminho que não tem volta. Hoje, por exemplo, vocês viram que não sei se vocês tomaram contato com essa notícia, que a Volks americana
passou a se chamar Volkswagen, né? Porque ela redefiniu o posicionamento em torno da produção de veículos elétricos, né? Então, aí o pessoal da Start já puxou, a Tesla puxando a concorrência, não sei o quê, né? E eu acho que tem muito a ver com o tio Musk também, mas é uma tendência, então é natural que se busque, mas isso porque esse ponto de divisor de águas que está sendo a pandemia trouxe à tona uma percepção de o planeta está sujo e está sendo consumido. E por estar sendo consumido de maneira voraz, a gente está ficando inóspito, né? E aí, se por um lado a sociedade que está consumindo está sendo penalizada por isso, as empresas têm que começar a puxar esse carro aí. Tá? Então, acho que posicionamentos como esse de grandes marcas em nível global como o da Volkswagen sinalizam isso. Ou seja, a pesquisa tecnológica não para, ela continua. Tá? Só que a transformação em nível social, ela vai ser determinante, cara, assim, para o nosso desenvolvimento se aproximar no sentido de amadurecermos e incluirmos pessoas, tanto do mercado de trabalho, quanto na participação mesmo na vida em sociedade conectada. Né? Porque hoje a gente está vendo um pouco de um assunto que a academia já estudou desde os anos 70, que é o tal do digital divide, né, cara? Pessoas divididas pelo mundo tecnológico. Tá? Então, tem gente que está excluída, se você não se abrir, tá? Só que daqui para 10 anos, a gente não apenas vai precisar de abertura das próprias pessoas, mas a gente vai precisar, que eu considero a palavra mágica, é dar acesso às pessoas. Então, a palavra mágica é acesso. Se as pessoas tiverem acesso, aí a gente tende ao desenvolvimento. Tá? E daqui a 10 anos, meu caro, assim, ó, a internet vai estar mais aberta do que nunca, mais policiada do que nunca. Eu sou capaz de chutar isso bem, sim. Porém, a gente vai estar vivendo melhor, no sentido de estar aproveitando o planeta melhor, eu acho. A consciência vai se elevar, tá? E eu estou rezando, porque eu participo um pouco desse mercado, mas eu acho que o mercado de entretenimento vai estar muito bem, obrigado. Porque hoje a gente tem uma demanda represada e está todo mundo trancado em casa, e eu já falei para os pares do turismo, falei, galera, se prepara, porque na hora que abrir a porteira do aeroporto, meu amigo, vai ser uma loucura. O dólar pode estar R$10. Não interessa. Tá vacinado. A galera vai sair correndo, assim, desesperado. Igual a multidão atrás do Rock lutador no filme lá, entendeu? Yeah. Então vai sair. Então vai ter uma demanda reprimida muito forte, tá? Mas o setor de entretenimento e turismo, que é um gerador de experiência, vai estar bombando. Tá? Eu acho que as pessoas tendem a valorizar cada vez mais a experiência. Sem falácia, tá, pessoal? A experiência real é de você se sentir bem buscando algo e sendo atendido, tá? E tendo uma boa memória, porque experiência é memória, tá? É memória. Você retém isso na memória, tá? Então, eu vivi uma boa experiência, você vai lembrar disso. Se você viveu uma má experiência, você vai lembrar também. Então, cabe a quem está conduzindo esse carro aí para o futuro definir. Eu quero ficar no vagão das lembranças ruins ou no vagão das lembranças boas? Muito bom. Turma, esse foi CK Freitas. Professor CK, velho, muito obrigado. Foi show. Obrigado pelo convite. Valeu a quem está assistindo. Tá? E se preparem aí, juntem graninha, mesmo com dólar a 10, aí a gente sobe lá e vai se divertir, tá? Porque eu não levo só gente a fim de se divertir, eu levo gente a fim de conhecer coisas muito bacanas daquela mini cidade lá em Bay Lake. Valeu. Obrigado, CK. Valeu. Um abração, gente. Beijo, abraço.